quando se falava lá atrás que era impossível mensurar o marketing, né? Eu vi muito isso no início da minha carreira. O que a gente já sabe que não procede, né? E para o marketing B2B, a gente sempre foi cobrado por resultado e por mensuração. Porque o marketing é muito importante também. A gente começa a olhar para a empresa também, o marketing só como ferramenta, né? Acho que acaba caindo numa cilada aí que muitas empresas acabaram caindo recentemente, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marketing with a Twist, o seu podcast para falar sobre marketing com grandes lideranças do setor. Eu sou o Mauro Palácio, sou o host do seu podcast e hoje estou aqui com Diana Rodrigues, que é diretora de marketing e comunicação da TOTUS. Tá 12 anos na TOTUS, é isso? 12 anos na TOTUS. E ela vai contar pra gente aqui um pouco da sua carreira e vai responder minhas perguntinhas aqui hoje. Diana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje. Começa se apresentando para o pessoal, contando um pouco da sua trajetória, sua carreira, né? Onde você trabalhou antes da TOTUS, tem uma passagem no Itaú também, né? Sim. Conta para o pessoal, para quem ainda não te conhece, possa te conhecer. Obrigada pelo convite, Mauro. É um prazer estar aqui. Esses dias até eu fui bastante saudosista com o meu início de carreira, porque eu comecei minha carreira com o Silvio Santos, no Grupo Silvio Santos. Olha só. Foi o meu primeiro emprego na área, de fato, de marketing, de comunicação. Eu trabalhava na holding do grupo, que ficava na rua Jaceguai, perto do Teatro Imprensa. Foi uma escola, né? Trabalhar na empresa do maior comunicador deste país, uma empresa bastante familiar em uma série de aspectos, bastante acolhedora. Foi uma época da minha vida, de fato, que eu carrego com muito carinho assim, no coração. Época de Baú da Felicidade, telecena. Foi um período divertido da minha carreira. Clássicos do Brasil, né? E aí eu fiquei bem encantada já ali pela aquela dinâmica de multinegócios. O Silvio era um super empreendedor, né? Ele tinha muito negócio, dos mais diversificados possíveis. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com a Cíntia Bravanel no Teatro Imprensa e de entender um pouquinho sobre leis de incentivos fiscais. A gente estava incentivando algumas peças de teatro naquela época e por conta desse entendimento de leis de incentivos fiscais, eu recebi uma proposta para trabalhar no Unibanco. O Unibanco estava estruturando uma área de marketing cultural para incentivar alguns projetos. Então, naquela época, a gente incentivou as salas de cinema, né, os espaços Unibanco de cinema. Eu pude participar da primeira Festa Literária Internacional de Paraty. Eu fiz a primeira apresentação pública da USESP no Ibirapuera. Então, o Unibanco me deu assim, uma série de oportunidades que, para um profissional de marketing, eu sou muito grata, né? Um banco de uma família de embaixador, né, os Moreira Salles. Então, muito preocupado com as pessoas, muito preocupado com meritocracia, com desenvolvimento, com gestão. E eu passei depois por isso pela fusão do Itaú com o Unibanco, que foi outra escola, né? Duas empresas com culturas distintas, né? Uma empresa de família de embaixador, com a meritocracia e as pessoas no centro, e o Itaú, um banco de engenheiros perfeitos, de processos redondos, né? Então, foi a junção de duas empresas diferentes, mas que souberam se complementar bem. O Itaú foi outra escola. Imagina, eu acho que todo mundo, em algum momento, naquela época que eu trabalhava no banco, era uma época que trabalhar no mercado financeiro, nos bancos tradicionais, era um símbolo de que você deu certo na carreira, né? E o banco me dava muita possibilidade de testar e fazer coisas diversas, ainda mais profissional de marketing, que a gente quer o quê? Dinheiro para gastar, né? Então, e o Itaú, ele investiu muito em mim, né? Pagou minha pós, o que eu tenho hoje, muitas coisas se deve àquele período que eu estava no banco. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente entrevistou aqui Romilson Bastos. Conheço. E foi muito legal porque
ele falou muito sobre o processo de fusão do Itaú Unibanco, só que ele do lado do Itaú, isso. né? E muito legal porque ele trouxe uma visão exatamente igual a sua. Ele falou, não, a gente Itaú era bom, quadradão, aquela coisa do, né, processo, engenheiro, e Unibanco era super humanizado, né? Então, muito interessante ouvir você trazer também quem estava ali do outro lado, né? O Roma é da minha época, a gente trabalhou junto lá no mesmo período. Olha que legal. E foi uma escola de gestão ali, porque logo que eu fui para o Itaú, né, que a gente ficava aqui na Marginal, o Itaú SEIC, né, fica ali no Jabaquara. Então, logo que eu fui para o prédio do Jabaquara, eu fui com metade da minha equipe originária Unibanco e metade da minha equipe originária Itaú. O Itaú fez uma mescla das equipes exatamente para ver se estimulava essa integração com mais velocidade. Foi um desafio do ponto de vista de liderança, de cultura. Então, o meu histórico no mercado financeiro é metade Unibanco e metade Itaú, exatamente. Que legal. E aí, do período lá do Itaú, na época, deve ser a mesma coisa hoje em dia, era um marketing de 360 pessoas, era um marketing gigantesco, hoje deve estar até maior. E eu queria mais, assim, eu queria fazer outras coisas, e aí teve a oportunidade na TOTVS. Na ocasião, eu lembro quando eu fui para a Zona Norte, para mim, eu sou baiana, sou de Salvador, apesar de já estar em São Paulo desde os meus 15 anos, eu acho que pouquíssimas vezes na vida eu tinha ido para a Zona Norte. Então, a Zona Norte, para mim, era longe, era isso que eu sabia, para quem morava no Ipiranga na época, Sim. né? E eu fui para a TOTVS. E a TOTVS, para mim, foi diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, eu vim de uma empresa muito estruturada, muito antiga, de muitos processos, para uma empresa de tecnologia, que é completamente diferente. A facilidade de acesso às pessoas, a facilidade de acesso à alta gestão, um tema mais leve, né? Eu brinco que é muito mais legal vender tecnologia que as pessoas compram para melhorar o seu negócio do que vender crédito consignado para velhinho no banco, né? Com certeza. Então, a TOTVS foi, sem dúvida nenhuma, na minha carreira, um divisor de águas ali. Né? Quando eu entrei na TOTVS, a TOTVS é a maior empresa de tecnologia desse país. Pouca gente conhecia ainda e tinha ouvido falar da TOTVS naquela época. Porque até a tecnologia era uma coisa ainda, acho que pouco disseminada o quanto ela é hoje. Né? A TOTVS é uma empresa de pouco mais de 40 anos, ela nasceu como Microsiga, é uma empresa que faz sistemas para outras empresas, né? Ela começou principalmente com o ERP, que é um software de back-office para gestão de contas, pagamentos, enfim. E ela cresce muito de maneira orgânica e inorgânica. Então, a TOTVS faz muito M&A, compra também outras empresas. E ela muda de Microsiga para TOTVS quando ela faz, no começo dos anos 2000, uma série de aquisições de outras empresas de ERP, e aí nasce a TOTVS, que em latim quer dizer todos e todos. Muito legal. E lá na TOTVS você começou já como liderança? Como é que foi sua jornada dentro da TOTVS ali até... Eu já comecei como liderança, eu entrei numa época em que a TOTVS estava reestruturando a empresa, então ela tinha crescido muito por aquisições, então tinha um mix ali de cultura de várias empresas. Eles estavam fazendo como se fosse uma profissionalização ali do quadro. Então eu entrei no marketing para dar uma reestruturada no marketing. Então, quando eu cheguei, ele era um marketing que funcionava muito como uma house. Tinha o time de criação, o time de redação, o time de eventos. Uhum. E a minha ideia ali era conseguir transformar aquele time no que eu acredito que é um time de marketing bastante funcional, que é um time que entenda do negócio da empresa, que possa ser participativo com relação à estratégia da empresa, e que, se não for possível fazer 100% das execuções, que a gente conte com parceiros de mercado para fazer isso, né? Eu sempre brinco que você vai cortar o cabelo onde? No cabeleireiro ou no mecânico? A gente procura um especialista naquilo para fazer aquilo bem, né? Então, ao longo desses anos, a equipe de marketing e comunicação da TOTVS veio crescendo da mesma maneira que a empresa veio crescendo. Então, a TOTVS sempre acreditou muito em marketing, no departamento de marketing. Eu sempre tive muito apoio no processo inteiro, nesses 12 anos que eu tenho na TOTVS. Eu nunca me senti não apoiada ou não incentivada para fazer as coisas na TOTVS. Legal.
E qual que você acha que é o maior desafio aí desse setor, né? Do B2B, de tecnologia dentro do B2B? Eu acho que no caso da TOTVS, pensa, a TOTVS ela atende 12 segmentos de mercado. Então, a gente atende agronegócio, hotelaria, varejo, supermercado. São 12 segmentos completamente diferentes, né? Como você vende para a saúde e para o agro, definitivamente não é a mesma coisa. Então, o seu interlocutor já é diferente. A gente atende pequenas, médias e grandes empresas. A gente está presente em todo o Brasil, né? Quando a gente olha todas essas características, a gente chega em uma matriz de possibilidades de público e de ações de marketing praticamente infinitas. A TOTVS tem mais de 300 produtos no portfólio. Nossa Senhora. Também não é tão simples explicar a tecnologia. Além disso, o processo de venda, de adoção é completamente diferente. Como você compra um tênis, o exemplo que eu sempre dou, é impulso, é emoção, é um gostar, é uma coisa muito da pessoa, né? É uma compra do B2C. A compra do B2B é uma compra extremamente racional, né? Ela é um investimento, ela é de longo prazo. Quem compra um RP não compra para trocar dali a um ano, não. Porque tem um processo de implantação longo, muitas vezes complicado por causa do processo de entendimento e adoção da tecnologia. Então, tem uma série de variáveis que faz com que o marketing da TOTVS do B2B seja extremamente complexo e com uma matriz de possibilidades praticamente infinita. E como é que você faz para lidar com tantas possibilidades assim? Como você organiza lá? Então, ao longo desses anos, a gente veio, como eu te falei, o marketing. Então, pensa que a gente começou lá atrás com o núcleo de designer e o núcleo de redação, né? Hoje em dia, a gente está falando de um marketing com umas 120 pessoas. Eu tenho lideranças dedicadas para algumas disciplinas e atividades para ajudar no volume. Então, vou te dar um exemplo. A TOTVS faz 700 eventos em um ano. Quase nada. 2 por dia, tranquilinho. né? É uma loucura. Então, é uma... Evento que quase nunca dá nada errado, né? Coisa E fácil. quando você pensa... E no Brasil inteiro, né? Então, é complexo por conta disso. A TOTVS trabalha... Ela foi pioneira num modelo de franquia. É uma empresa de tecnologia com modelo de franquia, em que seus franqueados são os mesmos há 40 anos, né? Então, a gente está presente em todo o território nacional. É isso que deu a capilaridade para a TOTVS. Então, o nosso franqueado do Mato Grosso, do escritório lá de Cuiabá, que cuida do Acre também, ele é da região. Ele entende daquele empresário, ele entende daquela região. Então, o bom da gente ter uma estrutura bastante capilarizada é que a gente também faz ações de marketing regionalizadas. Então, aqui em São Paulo, não tem mais outdoor, né? Não tem há muitos anos que foi proibido aqui. Mas tem regiões do país em que faz a diferença. E a gente ainda vai se estruturar dessa maneira. Então, hoje eu acho que o marketing da TOTVS, a gente tem de tudo. A gente tem um marketing de fato 360. E vocês ainda atuam como house mesmo? Vocês fazem toda a produção interna? Não tudo. Eu tenho uma parte em house ainda, pela velocidade de algumas coisas que eu precise, mas eu tenho parceiros também de todas as disciplinas. Para dar conta de todas tanto as evento disciplinas. assim, tá louco. E a gente tem parceiros longevos também, que estão com a gente há muito tempo, porque também é complicado entender o negócio. Não é tão simples. Pra você ter uma ideia, um profissional de marketing, de conteúdo, por exemplo, do meu time, para ele olhar para a gente e falar, entendi agora esse portfólio. 6 meses aí. 3 anos. 3 anos. Tranquilo o onboarding. E aí, daí quando faz 3 anos, a pessoa muda de emprego? Não, ela clareia. É engraçado que ela até fala, nossa, agora... Você vê que a pessoa toma uma confiança depois de um tempo, fala, nossa, eu entendi. Entendi, agora... Porque antes eu acho que você tem um receio de, será que é isso mesmo, né? Um software, além de tudo, ele tem o que a gente chama de módulos, né? Então, às vezes, um sistema de RP, ele tem dentro dele dezenas de módulos. E cada módulo é uma vida, né? Então, para você conseguir entender um pouco de todo esse funcionamento de tecnologia, ele demora um pouco e eu acho que a gente também nunca vai entender 100%. E o ERP é o serviço, é o produto principal aí da TOTVS? Na verdade, a gente começou com o ERP, mas já não é o principal, eu diria assim. Né? Ele é um importante, com certeza. Então, a TOTVS, o que a gente chama de software de gestão no mercado, é o software que ajuda a empresa a gerir o seu negócio, fazer a gestão. Então, a gente tem o ERP,
A gente tem folha e ponto, por exemplo. Então, CRM. tem algumas soluções que ajudam a sua empresa a operar melhor, né? Tem soluções dedicadas por segmento, bem verticalizadas, em controle de leitos em hospitais, controles de praga no agronegócio. Então, são todas as soluções que ajudam nesse processo. Aí a TOTVS, ela também é muito pioneira numa expansão de portfólio há uns 5 anos atrás. Então, a gente expande para outros, o que a gente chama de dimensões de negócio. Então, é o gestão, que o RP está inserido aqui. Aí a gente cria-se a TechFin, que é a nossa, não é fintech, é TechFin, né? Por meio das nossas tecnologias, das nossas soluções, a gente consegue acesso a créditos e financiamento de maneira muito mais direcionada. A gente tem uma JV em parceria com o Itaú, né? Pelo que diz respeito à TechFin. E a gente tem uma terceira dimensão, que é que a gente chama de business performance, que é a tecnologia que te ajuda a vender para fora. Aí entra, por exemplo, ferramenta de automação de marketing, a RD Station, acho que é a mais conhecida, que é uma empresa da TOTVS. A TOTVS que fez muitas aquisições aí também, né? Sim. Recentes, né? Bastante. E essa foi uma que nosso mercado aqui falou RD muito. Station foi em 2021, se eu não me engano. A gente aqui é partner do RD aqui também, então somos parceiros também da TOTVS. Muito legal. E nessa de ter esse time espalhado aí por todo o Brasil, né? Esses núcleos, como é que funcionam aí as particularidades de cada setor ou de cada estado? É bem complexo mesmo. A gente tem também um time dedicado a isso. A gente até estava conversando aqui um pouco antes, né? Às vezes a gente está com a nossa visão de São Paulo no escritório, e quando você vai lá para fora é outro rolê, né? É muito diferente. É muito diferente, né? É muito errado a gente achar que uma coisa funciona do mesmo jeito em todos os lugares, né? Você precisa conhecer aquela característica, né, daquela região. Quem viajou já alguma vez pelo Brasil, né, quem pôde e teve essa experiência já pode ter percebido o quanto o Brasil é um país continental e quanto a gente tem 500 mil Brasis aqui dentro, né? Quando você vai para as características de cada região, do que funciona, os comportamentos, varia desde nem em todo lugar vai funcionar você fazer um almoço, tem lugar que funciona café da manhã, tem lugar que funciona jantar. Tem lugar que o rádio faz muita diferença ainda, porque ainda tem regiões que as pessoas se locomovem entre cidades que têm mais de 400 quilômetros de distância uma da outra, em que a pessoa de fato usa um carro e um meio de transporte em que o rádio ainda se faz muito presente. A gente tem regiões no interior do país que a gente faz muito outdoor, media out of home, a beça, porque faz sentido para aquela região. E a gente pensa aqui em São Paulo, fala, mas rádio? Você vai vender software por rádio? Acredite se quiser. A gente complementa todo o trabalho de awareness da marca TOTVS com veículos bastante tradicionais em alguns lugares do país. E quando a gente pensa em segmento tem uma série de associações espalhadas, né? Então, a gente, por exemplo, atende supermercados. O supermercado tem uma associação super importante no setor, que é a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. A gente está sempre na APAS. A APAS é uma feira. Muita gente pensou que as feiras iam deixar de existir anos depois, né? Depois da pandemia, muito se questionou se as feiras voltariam, e elas voltaram com tudo, e elas praticamente não pararam. Voltaram ainda mais fortes, né? E a gente está, e faz muita diferença no relacionamento, tá próximo desses influenciadores regionais, digamos assim. Você falou, acho que você trouxe um ponto interessante aí, você falou de rádio, né? Outdoor complementa muito o trabalho de awareness, né? E além desse trabalho de awareness, vocês fazem regionalizado algum tipo de trabalho aí mais voltado para uma coisa de conversão, de performance? Sim. Como é que funciona? Assim, vocês ficam ali fomentando awareness com a mídia mais tradicional? Eu acho que o marketing e depois... B2B, ele sempre foi um marketing cobrado por resultado, né? Eu acho que foi quando se falava lá atrás que era impossível mensurar o marketing, né? Eu ouvi muito isso no início da minha carreira. O que a gente já sabe que não procede, né? E para o marketing B2B, a gente sempre foi cobrado por resultado e por mensuração, né? Por exemplo, na TOTVS eu tenho uma Martech, uma área de tecnologia e dados dentro da TOTVS. Tudo é mensurado, indicador, dado. Dashboardzão, todos os KPIs lá acompanhados. Quanto tempo leva para converter, onde gerou, o que funcionou, o que não funcionou.
Então, hoje a gente tem um acompanhamento diário de volumes que a gente chama de leads, né? Os leads de fato quentes, aqueles que a gente manda para o time comercial. Hoje, 30% do volume de oportunidades que o comercial precisa no mês vem mais ou menos do marketing. E a gente ativa de todas as maneiras possíveis. Então, a gente trabalha com mídia, de performance, a gente trabalha com topo de funil, a gente trabalha com inbound, com eventos. Então, dependendo da região, funciona de um jeito. Como que vocês fazem para identificar o que funciona mais em cada região? Vai ali do expertise, do profissional que é mais local que vocês contrataram lá? Ou é muito em cima de testes, um pouco de cada? Tem muito da expertise da região, né? Porque como hoje falei que os nossos franqueados são mesmos há muitos anos, né? Eles estão com a TOTVS há muito tempo, e eles são da região, eles sabem o que funciona. E eles são, além de tudo, empresários, né? Eles são donos de uma franquia, eles são empresários, como os clientes deles. Uhum. Então, eles sabem quais são as associações, os eventos, as mídias que funcionam naquela região. É muito comum, às vezes, eu recebo a proposta deles, olha, Diana, esse veículo aqui é muito importante, ele vai me ajudar se a gente entrar nisso. Eu vou lá analisar, às vezes, eu nunca tinha ouvido falar no veículo. Né? Se não fosse esse cara na ponta, eu não ia descobrir, né? Então é muito importante essa relação e essa proximidade com eles. Legal, eu pergunto porque a gente às vezes faz muita campanha que transcende aqui o eixo Rio-São Paulo, Sudeste, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de achar veículos locais, né? E é interessante entender como isso funciona. Eu já percebi que na busca, você buscando, você não acha. Assim, deixa eu ver o que tem lá de mídias interessantes que eu posso trabalhar nessa região. Quando você tem uma pessoa do local, parece que abre-se uma janela maravilhosa e eles, de fato, têm muita coisa. A gente faz planos semestrais de marketing por cada região, né? Por cada estado, cada cidade. E eles apresentam de maneira estruturada o que funcionou, o que não funcionou, quais são os veículos, quais são as oportunidades. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente falando também de awareness / performance. Tem um percentual que você julga ideal ali de distribuição de verba entre awareness e performance? Como que você costuma trabalhar? Eu trabalho de acordo com a necessidade que a gente vai ter naquele período. Então, o ideal é você ter um pouco de tudo, né? Você precisa manter esse funil e essa máquina funcionando. Se você for ser só fundo, não vai dar. Se for ser só topo, também você não chega no final. Então, você precisa manter um pouco de tudo. Só que tem períodos em que, por exemplo, o time comercial vai te cobrar, olha, preciso de mais oportunidade de tal solução. Não está entrando, esse funil não está rodando. E aí eu vou... Vai dar uma escalada na verba. Vai dar uma escalada nisso. Não. Eu preciso de uma coisa imediata. Aí a gente vai para, às vezes, o outbound, uma coisa bem fundo de funil, para a gente ajudar a gerar essa oportunidade. E às vezes a gente está lançando uma solução nova. E aí eu tenho que ainda construir awareness sobre essa solução. Né? E é um processo de longo prazo. Né? Não é tão imediato assim. E ao longo dessa jornada aí, você tem alguma ação, alguma campanha, evento que te marcou assim, que foi um grande case, ou porque teve um baita resultado, ou porque realmente foi muito legal, deu bastante orgulho de fazer? Acho que tem duas coisas, né? Uma é o Universo TOTVS. O Universo TOTVS é o maior evento da companhia. Ele acontece em junho. Esse ano ele reuniu 16 mil pessoas em 2 dias de evento. É um evento voltado para a base de clientes da TOTVS. A TOTVS tem 70 mil clientes. É um momento em que a gente reúne esses clientes aqui em São Paulo. Quase 50% das pessoas que vêm não são de São Paulo, vêm de outros estados para participar do Universo. A gente tem uma alta retenção dessas pessoas dentro do pavilhão. É um evento das 8 às 8, basicamente, em que das 8 às 8 eu não perco pessoal fica o dia. Ninguém, né? Então, lá dentro a gente lança tudo que a gente tem de novidades nas soluções, desenvolvimento de produto, a gente traz outros especialistas de mercado. Quem vivencia o Universo TOTVS sai em êxtase, porque ele é uma oportunidade de fato de você mostrar o que é a TOTVS, e a TOTVS é uma potência, a TOTVS é gigante,
quem está inserido, acho que mais no meio de tecnologia, no meio dessas empresas, consegue entender a magnitude do que é a TOTVS, né? A TOTVS briga de igual para igual com empresas estrangeiras que estão no mercado há muito mais tempo às vezes, do que a TOTVS, né? A TOTVS é, de fato, uma solução de qualidade. Então, o Universo é um evento que toda vez que ele acaba, dá aquela sensação de que legal, né? Porque ele tem um pouco de tudo lá dentro. Ele é uma vida lá dentro. Tem 500 milhões de conteúdos espalhados. Tudo da TOTVS. E você vê aquele cliente lá dentro feliz. Você vê que ele gosta de estar inserido naquele meio. Então, o Universo TOTVS, com certeza, é um evento que fica no nosso coração. É um evento premiado, já ganhou prêmio na Berge. E o outro, eu acho que é a campanha vigente agora, né? A TOTVS, ela tem um guarda-chuva muito genuíno dela, que é a TOTVS acredita no Brasil que faz. Começou assim. Muito bom. Porque a TOTVS é uma empresa brasileira, que nasceu de um sonho ali, de um visionário, de um empreendedor, que se tornou um negócio gigantesco, assim como vários dos nossos clientes, né? E quando você pensa em Brasil e empresa, e você conhece resultados e o quanto as empresas movem esse país, isso dá um enorme orgulho. Então, a gente fala assim como a TOTVS, nossos clientes movem o país, movem a economia desse país, né? E a gente fez uma evolução desse guarda-chuva, que está com a gente já há alguns anos, e a gente lançou uma campanha esse ano, porque a gente achou que estava na hora de a gente fazer de novo uma campanha de awareness, que é o Brasil que faz com TOTVS. E essa campanha é feita com os nossos clientes. Então, a gente fez um filme publicitário com a Marília Gabriela, que ela é muito icônica para a TOTVS, porque quando a TOTVS se lançou como marca, a Marília foi a primeira garota propaganda ensinando as pessoas a falar TOTVS. Não sabia disso. Não sabia disso? Que legal. Então, ela ensinava que o V tem som de U e tal, e ela tá muito no imaginário do profissional de TI ainda, tal. Então, anos depois, então foi em 2008 que a Marília aparece numa campanha, a gente volta com ela numa campanha publicitária para ajudar nesse processo de awareness. E foi super bem aceito. E para as regiões, o que a gente fez? A gente convidou os clientes a participarem da campanha. Então, o rosto da campanha nas mídias são os clientes TOTVS. Então, a gente teve uma super adesão. No começo a gente ficou, mas será que o cliente vai topar aparecer? É o rosto dele, né? É um CEO colocando o rosto dele numa campanha publicitária. E a gente teve uma excelente aceitação. Então, se você for pelo Brasil todo, e é muito legal você ver você recebendo as imagens dos painéis, dos outdoors, de tudo que está espalhado, com o rosto de clientes do Brasil inteiro. Que legal. Né? E aí você consegue, quando você vê essa capacidade, essa potência, como a gente conseguiu fazer a campanha se espalhar no Brasil inteiro, é outra coisa que você fala, nossa, deu certo. Não, e que legal, né? Porque você tá trazendo todo um contexto local também, porque é um rosto conhecido, né? Da região. Na região, você imagina, né? Por exemplo, da grande empresa local. Posso falar uma aqui que está com a gente na campanha, que é o CEO do Beach Park. Então, se você for lá para a região, pro Beach Park, você vai ver o rosto dele estampado em uma Pois série eu de vi, campanhas. estive lá agora em julho, nas férias. Por muita coincidência, um passei as férias lá com os meus muitos filhos. anos, adota super tecnologia, é bem uma empresa bem referência. E fui impactado pela campanha lá no Ceará, fui impactado aqui em São Paulo, realmente tá um awareness forte aí essa campanha, né? A gente tá vendo em tudo que é lugar. Parabéns, porque realmente é um baita case, né? Porque vocês estão conseguindo juntar muitas coisas legais, né? Sim. Você tá trazendo o resgate ali da Marília Gabriela, você tem o endosso do cliente e a participação do cliente, né? Que é super legal, toda essa capilaridade, realmente um baita case. E do outro lado, assim, tem alguma ação que foi... Essa é uma pergunta que o pessoal gosta aqui, né? Que não deu muito certo, deu uma flopada, ou que gerou uma situação engraçada, um perrengão, assim, que você consiga lembrar. Nossa, é difícil lembrar alguma coisa, assim, de bate-pronto. Porque eu acho que tudo... Assim como uma empresa... Uma coisa que é um excelente aprendizado de empresa de tecnologia é que testar, errar, faz parte do processo, né? Faz parte do processo de inovação, faz parte do processo criativo. Então, eu acho que uma coisa, como a gente está sempre mensurando tudo que a gente está fazendo de verdade, a gente tem um tempo de reação muito rápido. Muito rápido, né?
E é uma coisa que eu falo para as pessoas que elas deviam começar a adotar, né? Em vez de você esperar acabar um mês para você ver se o negócio deu certo ou se não deu certo, olha aquilo todo dia, né? Tenta corrigir a rota enquanto dá para você corrigir a rota, porque de fato vai dar, principalmente quando você pensa em investimento, né? Sim. Nem todo mundo tem grandes investimentos de marketing assim para sair rasgando dinheiro, né? Então acho que a gente tem, eu brinco que dinheiro merece respeito, então a gente precisa saber exatamente Com aonde a certeza. gente vai investir, o que a gente vai fazer. Então de bate-pronto eu não lembro alguma coisa assim, porque eu acho que a gente evita uma frustração ali a partir do momento que a gente está acompanhando aquilo dia a dia. Legal, vocês já estão um passo na frente sempre, né? Que bom, muito bom. E qual que você acha que hoje é o maior desafio, né? Eu não estou falando de TOTOS, né? Mas do profissional de marketing como um todo, né? O profissional de marketing contemporâneo, né? Se tivesse que eleger o grande desafio do profissional hoje. O profissional de marketing é um profissional que ele precisa estar sempre bastante atento. Acho que as coisas mudam muito rápido para tudo já, né? É um fato. Mas no que diz respeito a marketing também. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu sempre brinco que o meu principal fornecedor era os Correios, porque eu fazia mala direta. Era uma época que a gente mandava carta para casa das pessoas, mas muito, era divertidíssimo. A carta tinha cheiro, abria, pulava, era divertidíssimo fazer aqueles chacons. E o mercado de marketing tinha áreas enormes, que a gente chamava de marketing direto, que fazia essas malas, volumes de cartas, era uma loucura, né? Era uma época que tinha outdoor espalhado em São Paulo inteiro, tinha empresas dedicadas a isso. Não tinha redes sociais, né? Então, eu era um profissional de marketing completamente diferente do profissional de marketing que você encontrou até nesse meio do caminho. Aí vem as redes sociais. O YouTube, de fato, ainda estava engateando em 2011, se parar para pensar, né? Então, não se falava muito em mídia digital. Quando a mídia digital surge, parece que o marqueteiro só quis fazer digital. E aí veio uma tendência quase de especialização. E eu vi disciplinas do marketing, o profissional de marketing achando que eram disciplinas menores. Vou dar um exemplo, eventos. Muito profissional de marketing não queria fazer eventos, queria fazer o digital, que era o que era cool, né? Então, a gente veio de uma especialização e eu acho que agora a gente está em um momento em que a gente precisa saber um pouco de tudo. Eu acho que o profissional de marketing, mais do que especialização hoje em dia, ele precisa ser um profissional 360. A gente saiu de uma época, inclusive, em que no passado era muito comum CEOs de empresa serem sucedidos por CMOs de empresa. Hoje em dia você não vê mais isso. Eu acho que a gente veio num processo do marketing de extrema especialização, de um marketing muito coadjuvante. Eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de voltar para um marketing mais protagonista, um profissional de marketing que entenda mais do negócio. É muito ruim você tentar fazer marketing para alguma coisa que você não entenda. E eu vejo isso muito. Eu vejo uma falta, às vezes, de profundidade no que você está fazendo. E eu acho que se você tem uma profundidade no que você está fazendo, você tem uma chance de sucesso muito maior. Agora se fala muito de inteligência artificial, todo mundo preocupado. Inteligência artificial, ela teve um boom recente. Ela é uma coisa que a gente vem trabalhando e tratando há um bom tempo. Ela é mais uma inovação que vai gerar uma série de novas facilidades de trabalho e vai exigir mais uma adequação do profissional de marketing. Então, acho que quanto mais o profissional de marketing se tornar um profissional de negócio, um profissional que de fato entenda da empresa, de estratégia, de melhores soluções, melhor para ele. Achei muito legal essa visão do profissional de marketing mais orientado a negócio, né? Concordo muito com você, que grande parte dos profissionais de marketing acabaram ficando meio ferramentais mesmo, né? Virou um operador de ferramenta, perdendo a relevância para o negócio como um todo, né? E eu nunca tinha feito essa reflexão, que lá atrás era muito mais comum, né? O CMO virar o CEO no futuro, e hoje em dia acho que a maior parte aí acaba vindo muito mais da área de finanças, né? Tá mais comum o CFO ali acabar virando CEO, né? Porque ele tá olhando o negócio ali como um todo e o marketing acabou virando muito ferramental. E eu concordo completamente com você de que precisa ter essa virada, né? Porque o marketing é muito importante também. Porque a gente começa a olhar para a empresa também, o marketing só como ferramenta, né?
acho que acaba caindo numa cilada aí que muitas empresas acabaram caindo recentemente, né? Num dos últimos podcasts aqui, episódios anteriores, a gente estava fazendo uma reflexão sobre a Nike, né? Como a Nike, eles deram uma guinada muito forte para performance, assim, praticamente esqueceram o topo de funil, o awareness, né? E ferramental, vamos ali gerar lead para o e-commerce, e é isso aí. E que no curto prazo gerou um resultado incrível, mas agora eles estão sofrendo, né? Porque a performance sem o topo de funil, ela não se sustenta sozinha, né? E aí, às vezes, falta essa visão estratégica. O pessoal está querendo olhar só para o resultado de curto prazo, né? E esqueceu que construção de marca é uma coisa um pouco mais É importante complexa, não né? esquecer nenhuma ponta. A gente tem que tomar cuidado, a gente olha demais para a direita e não olhou para a esquerda, né? Exatamente. A gente tem que olhar um pouco de tudo. E parece que se esqueceu que qual que é o ativo mais precioso da empresa? A marca, né? É a reputação que constrói aquela marca, né? Anos para você construir a reputação. A gente sabe que é 1 segundo para destruir a reputação de alguém. Exatamente. Né? E é um processo de longo prazo. E quem é o grande zelador da marca? É o marketing, né? Então, se a gente esquece e vai olhar muito para a performance imediata e eu deixo aquela marca de lado, depois para você recuperar e construir, muitos anos. E manter, né? Porque acho que tem muitas marcas aí que estão super consolidadas, acham, não, já sou consolidado, mas e a geração que está vindo aí? Pois é. Eles conhecem você? Ou eles estão mais de olho na marca que conversa com eles, né? E está fazendo awareness para eles. E depois, por que o jovem não gosta da marca X ou da marca Y, né? Porque a marca esqueceu de conversar com eles. Achou que, não, já estou consolidado aqui, tá tudo bem, né? Agora vamos só fazer, só vender só, né? E é um pouco mais complexo do que isso, né? E acho que o marqueteiro que tiver esse olhar cada vez mais estratégico vai sair na frente. Com certeza. Falando em sair na frente, o pessoal que está assistindo a gente aqui, que está começo de carreira, está querendo crescer no marketing, que dica que você dá aí para o profissional de marketing que está começando? Que tipo de skills você acha que ele tem que ter? O que ele tem que buscar? Até quando você vai contratar alguém para o seu time, que tipo de característica você busca, né, para profissionais que estão no seu time? Para dar uma dica aí para quem está começando e quer fazer uma carreira no marketing. Eu acho que cada vez mais a gente se fala de soft skills também, né, do profissional. Acho que uma coisa que no passado também era muito interessante separar para ver essas evoluções, né? Antigamente, para contratar algum profissional de marketing ou de qualquer, eu acho que profissão, as pessoas olhavam muito de que escola a pessoa veio, né? O que ela estudou, quais as pós-graduações que ela tem. E isso evoluiu, né? Ninguém mais olha para isso. Não que isso não importe também, não é isso, mas é que os soft skills, a característica da pessoa, a capacidade dela de reagir a situações, a capacidade analítica dela, de entender indicadores, de ler cenário, tudo isso faz você ser um profissional de fato mais completo, né? Não adianta nada você ter um profundo conhecimento de uma coisa se você tem uma incapacidade de relacionamento, por exemplo, com outras pessoas, né? Então, você precisa ser... aí a gente vai cair de novo naquela história. Um pouco de tudo. A gente precisa saber entender de todas as disciplinas de marketing minimamente. Você precisa ser um profissional que saiba principalmente ouvir, entender, ler ambiente e saber trabalhar em equipe. O marketing, ele não é solitário. O marketing, ele é de fato um encontro de uma série de pessoas, cada um com background, com uma experiência, e que juntos eles têm uma capacidade de cocriação brutal. E esse é, eu acho que o grande segredo de equipe de marketing. Então, quando eu estou para contratar alguém, como eu já tenho um perfil de equipe característico, eu já sei como são as pessoas, como é que elas funcionam, eu procuro alguém que eu vejo que vai se encaixar com aquilo, que vai se encaixar com aquela cultura, que vai se encaixar com aquele espírito do time, de como ele roda. É a coisa número 1 que eu olho, né? Outra coisa que a gente sempre está buscando, obviamente, a gente vê se a pessoa tem algum tipo de experiência, mas se eu percebo na pessoa que, independente da experiência dela, ela tem vontade, para mim já é metade do caminho resolvido.
Muito bom, né? E cada vez mais, né? Porque é isso que a gente estava falando, marketing cada vez mais complexo, mais canais, mais disciplinas, mais coisa para entender, aprender. Não se faz mais marketing com uma pessoa só, né? Você precisa Definitivamente não. fico imaginando num contexto como uma TOTVS aí, como você falou, né? Tá espalhado pelo Brasil, cada lugar tem a sua particularidade. Se você não sabe trabalhar em equipe, não consegue fazer a coisa funcionar. Sair do papel, né? E aí, falando no outro extremo aqui, né, de liderança, né, como você gosta de gerir seus times, né? Você é uma pessoa que costuma ser muito orientado a dar liberdade e a pessoa e cobra resultado, ou você entende que tem que ter um acompanhamento de perto? Qual que é o seu estilo de liderança aí? Como eu tô, no caso da TOTVS, por exemplo, há bastante tempo, eu conheço bem a operação, né? Então, eu tenho conforto de entender como a operação roda, as coisas que estão acontecendo. Então, eu tenho um conhecimento geral dessas atividades. Por outro lado, eu estou bastante inserida na estratégia da companhia. Como eu te disse, o marketing é um marketing que tem espaço, que tem cadeira, que de fato a gente tem a voz ouvida, né? Então, o meu time ele tem bastante autonomia, né? Os meus diretos têm bastante autonomia para tocar a sua operação, e aí a gente faz um acompanhamento de indicadores e resultados. É um time que está comigo há bastante tempo, que está na TOTVS há bastante tempo. Eu tenho na minha equipe pessoas que estão na TOTVS há 26 anos. 26 anos. É uma vida, então, literalmente. é uma vida, já conhece aquela operação. Então, eu tenho bastante conforto para quanto essa operação roda. Além disso, é uma equipe com facilidade de reação, que é maravilhoso, assim. Então, se a gente falar agora, a gente vai arrumar um barco para o outro lado, a gente arruma o barco para o outro lado, né? Porque tem um amor pela empresa, um amor pela marca, que eu tenho enorme confiança no time. É um time muito fechado, é um time que roda muito bem, né? Então, eu dou bastante liberdade para as pessoas trabalharem. Até porque eu também, com o tempo, se você não dá liberdade para as pessoas trabalharem e desenvolverem, você mesmo não consegue se desenvolver como profissional. Tem uma série de agendas, reuniões e pautas que eu preciso tocar, que se eu estiver olhando no mínimo detalhe uma operação em que eu tenho um gerente responsável por aquilo, aí ninguém vai sair do lugar, né? E qual que você acha que é o segredo aí da TOTVS para conseguir manter a equipe por tanto tempo, assim, né? Porque acho que a gente vê hoje em dia, o turnover das empresas está cada vez maior, né? Acho que, como é que se diz? Tentar achar a palavra ideal aqui. As pessoas estão voláteis, né? Acho Sim. Que... Fica um ano, 2 anos em cada lugar. Não, você tá lá, o LinkedIn bombando, todo dia novas vagas pintando na cara das pessoas, né? Qual você acha que é o segredo aí para construir uma cultura tão forte a ponto das pessoas quererem ficar na empresa por tantos e tantos anos? Você sabe que isso causa um susto, digamos assim, todo mundo que entra na TOTVS, quando começa a perguntar. Quanto tempo você está aqui? Muito tempo. A quantidade de gente com 20 anos de empresa... por exemplo, uma das gerentes do meu time, a Kátia tem 23 anos de TOTVS. Ela entrou menina, como jovem aprendiz, né? Ela tem a vida dela inteira na TOTVS. Acho que a TOTVS ela tem uma coisa que é muito dela. Primeiro que eu acho que tecnologia já é uma questão mais leve, eu acredito mesmo, né? A TOTVS, ela é um ambiente leve, de fácil acesso à liderança, de fácil acesso ao presidente, aos vice-presidentes, aos diretores. É uma empresa com a hierarquia bem maleável, que isso é muito legal. É uma empresa que está presente no Brasil inteiro. Então, a gente, por exemplo, tem um polo gigantesco em Joinville. Tem 3 mil pessoas quase em Joinville. Então, a gente já tinha uma questão multicultural, né, diferente. Então, a gente já lidava... Tanto que para a gente se adaptar à pandemia, com a história de remoto e tal, foi super simples, porque a gente já tinha esse hábito por ter polos espalhados em centros de desenvolvimento pelo Brasil inteiro. Então, acho que já tem um mix de cultura que faz com que as pessoas já sejam mais abertas ao outro. E tem uma coisa muito... Como a TOTVS cresce muito por aquisição e cresce muito também de maneira orgânica, eu sempre falo que de tédio na TOTVS a gente não morre. Todo ano tem um produto novo para vender, tem uma empresa nova chegando, tem uma novidade. As coisas mudam muito. O ritmo é muito acelerado.
Então, se eu olho para hoje, quando eu entrei na TOTVS, a TOTVS é outra empresa. É outra empresa. Ela cresce muito rápido e as pessoas se adaptam muito rápido. A TOTVS tem um dos valores da empresa que eu acho que é um marco para a empresa, que é gente boa, que é boa gente. Eu acho que isso é uma verdade na TOTVS. Gente boa, que é boa gente. Muito bom, muito bom. Então, acho que essa mistura aí de gente boa com desafios sempre renovados, talvez A seja o pessoa segredo. vai... Eu não imaginei que eu ia ficar tanto tempo na TOTVS, de verdade. Acho que quando eu entrei na TOTVS, eu falei, talvez eu fique aqui uns 5 anos, aquelas coisas que a gente põe na cabeça, né? Sim, sim. E quando você vê, acordei e já tinha passado 12. Muito bom, muito bom. E se você está gostando desse bate-papo aqui, não esqueça aí de se inscrever, deixar o likezão, ajuda o canal a crescer, compartilhe, porque vão ter outros bate-papos incríveis aqui. Então siga acompanhando, ativa o sininho. Momento bola de cristal agora. Bola de cristal. Vamos lá. Tentando olhar para o futuro do marketing aqui. Vamos falar daqui a 5, 10 anos. A gente sabe que tudo muda em 10 anos, né? Nossa, O que você acha que vão ser as grandes tendências aí para o marketing? O que vai mudar do jeito que a gente faz hoje? O que vai continuar igual e não muda? Como você acha para onde você acha que vai arrumar aí? que loucura, né? Pensar isso. Porque, como eu te falei, se a gente olha anos atrás, que era uma carta. Pois é, né? Hoje em dia não faz você tanto vê... tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim. Você vê plataformas digitais. Eu lembro quando a gente abriu um Instagram, né? Eu lembro quando a gente criou o Instagram da TOTVS, né? Eu lembro do meu primeiro e-mail. Quando eu entrei na faculdade, que eu fui fazer e-mail. Então, as coisas mudam muito rápido. Uma coisa que me chama a atenção é a questão geracional, né? Uhum. E eu achei que cada vez mais a gente vai ter um mix geracional dentro das empresas. Primeiro que uma pessoa de 60 anos hoje não é uma pessoa de 60 anos de 20 anos atrás. Tá longe de ser, já né? é idoso no Já papel, são mas pessoas com uma vitalidade, Sim. com a energia completamente diferente. Então, no passado, essas pessoas eram praticamente expurgadas do mercado de trabalho quando estavam na idade de se aposentar. Hoje em dia nem se pensa nisso, são pessoas super produtivas, né? Então, eu acho que a geração vai ficar mais tempo também disponível dentro das empresas, sendo produtivo e tal, né? Por outro lado, a gente tem novas gerações chegando que demonstram um interesse completamente diferente pelo mercado, né? relação de trabalho muito diferente. Relação de trabalho completamente diferente. Você estava falando agora há pouco o quanto as pessoas são voláteis e ficam mudando, às vezes, de emprego, tentando encontrar um propósito, né? A gente saiu lá no passado, da geração dos nossos avós, que entravam numa empresa e morriam naquela empresa, né? Esse era o símbolo de sucesso para uma geração hoje em dia que está atrás do seu propósito e encontrando um meio de conciliar trabalho e vida pessoal e uma série de questões sociais que foram surgindo nesse meio do caminho. Isso fez com que dentro das empresas cada vez mais a gente tivesse um mix maior de gerações. A partir do momento que você tem um mix de gerações, mas essas gerações têm hábitos de consumo e de interação diferente, eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma permanência de um mix de coisas. Se eu estava falando agora há pouco para você que tem região do país que ainda faz uso de um rádio, que a gente pensa em São Paulo, rádio? Alguém ainda está vendendo algo no rádio? Tem. Se você pensa nessas gerações que você vai ter dentro de empresa um profissional que está há bastante tempo, que se manteve há mais tempo na empresa, e profissionais entrantes nessas empresas que consomem de maneira diferente, né? Tem toda uma geração, por exemplo, o meu filho, eu tenho um filho de 9 anos. Eu acho que o Miguel nunca ligou uma TV, assim, uma TV aberta. Eu acho que ele não sabe o que é isso, né? Ele consome YouTube, ele faz pesquisa pelo YouTube. O YouTube é a plataforma dele, né? Tanto que essas plataformas estão o tempo inteiro se reinventando, né? Até outro dia não existia shorts, agora tem shorts. Então, as coisas vão mudando. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento ao que vai surgindo. A gente não pode ficar... deixar para lá. Eu acho que as coisas que vão surgir, você tem que ir lá fuçar e entender. Mas não pode, de repente, virar o canhão e esquecer que ainda tem empresas e pessoas em estágios distintos. Sim.
E eu acho que é a grande sacada. Você não ignorar que tem pessoas de gerações distintas dentro das empresas. E você vai conversar com todas elas. Que é um baita desafio, né? Porque cada vez mais não existe verdade absoluta, ou bala de prata, Que ou funciona para todo estratégia que mundo. funciona, né? Você vai ter que Foi-se a época que um anúncio no intervalo do Fantástico mudava a vida de todo mundo. Definitivamente não muda mais. Não. Você vai pegar ali uma parcela ali e é aquilo ali, né? Muito interessante. E falando nesse choque geracional aí também, que acho que tem um choque geracional muitas vezes, né? No ambiente corporativo, né? Acho que, em geral, se respeitam muito, mas visões muito diferentes também, né? Como é que você, como liderança, lida com isso, né? Para manter aí diferentes gerações motivadas, cada um com as suas motivações. Eu acho que a vantagem da TOTVS ter pessoas de muito tempo na companhia e faz com que a gente tenha pessoas com bastante experiência, com bastante conhecimento, mas é uma empresa de tecnologia, ou seja, ela traz bastante entrante novo. Sim. Então, a gente já tem um mix geracional que eu considero bem saudável. Então, hoje em dia, as pessoas olham e falam assim, a diversidade permite a inovação, permite a cocriação, permite... É um fato, check, mais do que comprovado, né? Então, eu acho que como na TOTVS, de fato, isso é muito genuíno na TOTVS. É dela, é da cultura da TOTVS. O gente boa que é boa gente, não importa a idade que você tem, de onde você é, o sotaque que você fala, né? Então, acho que isso na TOTVS é bastante fluido. Isso, de fato, é uma realidade. E falando de novo na cultura, assim, né? Como é que são vocês têm ações aí de endomarketing para manter essa cultura? Como é que o marketing está integrado com RH aí, ou com, enfim, as áreas de gestão de pessoas, para manter essa cultura do ponto de vista de comunicação interna? O endomarketing, a comunicação interna, sempre foi uma disciplina dentro do marketing, né? Então, sempre teve sobre a minha gestão. Então, consequentemente, o RH sempre foi uma área parceira e irmã. Ao longo desses anos, a gente teve composições em que o marketing esteve dentro de uma vice-presidência de RH e momentos que não esteve. Atualmente, estamos em um momento em que a vice-presidente de RH é a vice-presidente de marketing da companhia. Então, a gente tem uma relação extremamente próxima, né? O endomarketing e a comunicação, eles são primordiais. A falha de comunicação, ela é responsável por vários desvios em qualquer tipo de situação, né? Então, a gente precisa, de fato, precisa ter uma comunicação clara e transparente. Como a gente sempre teve polos espalhados no Brasil inteiro, isso fez com que a TOTVS sempre se preocupasse com esse processo de comunicação. Sim, porque não é comum as empresas se preocuparem. A gente vê muito, às vezes, a comunicação para fora é muito diferente da comunicação para dentro, né? Os próprios funcionários não entendem. Uma intranet super funcional, todos os funcionários entram e acessam e está ali 100% das informações que eles precisam. A gente tem uma TV corporativa com pílulas que a gente deixa dentro dessa intranet. A gente tem periodicidades de comunicados. A gente tem rituais fixos da companhia. Então, o presidente fala com 100% dessa liderança uma vez por mês, num evento que chama Liderança Conectada. A gente tem reunião de alinhamento. Quando a gente divulga resultado, o presidente e o CFO apresentam o resultado, explicam como ele foi, qual foi a recepção do mercado para 100% dos colaboradores. Todo mundo entra e assiste. Todo mundo assiste. Então, a TOTVS tem, eu acho que uma série de rituais, de canais que fazem com que a gente consiga manter minimamente, apesar de toda a situação que a gente passou de pandemia, de ter mudado o modelo de trabalho, eu acho que a gente ainda consegue manter um vínculo com os colaboradores. Falando agora de inteligência artificial no marketing, né? Porque eu sei que a TOTVS tem todas as iniciativas de inteligência artificial aí dentro dos produtos, né, que estão sendo desenvolvidas. Mas falando no marketing aqui, como que você vê, né? A gente acabou não explorando muito isso. Como é que você vê isso também como tendência, assim? Você acha que realmente a IA no marketing chegou para ficar, né? Vai ser uma coisa que é inevitável, acho que vai ter que passar por praticamente todo profissional de marketing vai usar em algum nível, ou talvez a IA seja um pouco bolha, ou até um pouco
overrated, né? E já teve algumas pessoas aqui que trouxeram essa visão de que fala muito de IA, mas a IA, no fim, é um bancão de dados ali, ajuda numa coisa mais operacional, mas não vai fazer nenhuma grande revolução. Como é que você vê isso, a sua visão para a IA Eu acho que a AI, ela acabou tendo um boom das pessoas falarem por causa do ChatGPT, da AI generativa, que chamou a atenção das pessoas. Mas a inteligência artificial, e empresas de tecnologia que trabalham com ela, é um negócio há muito tempo que a gente vê. Não é novidade nenhuma, né? Foi um boom agora. Se você pensar no seu dia a dia, o Google, uma plataforma de um Netflix da vida, aquelas recomendações, a forma como as coisas são apresentadas para você, tem um algoritmo lá atrás, tem uma inteligência artificial lá atrás. Então a gente não pode dizer que a gente não convivia com isso, a gente convivia com isso. Acho que o que chamou a atenção de fato foi a generativa aí nesse meio do caminho. Isso. Eu acho que sim, que ela é uma realidade, ela veio para ficar. Obviamente tem coisas boas e tem coisas ainda que precisa se entender o uso correto, mas pensa, quando a gente estava falando agora há pouco sobre diversos Brasis, tamanhos de empresas, e pensa em profissionais de marketing, né? Nem todo mundo tem dinheiro e investimento para ter grandes equipes e grandes investimentos de marketing. Tem muita gente que tem 1, 2 pessoas no marketing espalhado por aí. Tem uma série de ferramentas que vão ajudar essas pessoas a otimizar e potencializar o trabalho delas. Então, acho que quando a gente pensa de maneira massificada, fala, isso não vai... Mas pensa na utilidade para um time pequeno que não tá precisa potencializar o trabalho dele. Cara, ele poder desenvolver uma série de artes de uma maneira mais automatizada, ele ter sugestões de textos, ele ter sugestões... Eu acho que vai sempre precisar do ser humano e do bom senso do ser humano, né? Mas eu acho que sim, que ele tem uma série de ferramentas que vão ajudar a potencializar o trabalho dele. A revisão, uma tradução, né? Desde uma coisa simples, né? Isso. Então, acho que ajuda. São ferramentas que ajudam. O que a gente não pode achar, a gente tem que tomar cuidado para não ser extremista, né? De repente, a gente está achando que a gente vai perder o emprego para uma solução que está produzindo um texto. Eu acho que quem consegue pensar estrategicamente dificilmente vai ter um emprego ameaçado. Realmente só quem faz um trabalho muito operacional. Sim. Né? Acho que é aí que é mais desafiador. Eu vejo um pouco da IA assim também, né? Que quando a gente... se todo mundo fosse usar a IA de uma forma mais estratégica e fosse substituir, todo mundo ia começar a fazer tudo muito parecido, de certa forma, né? Porque ela vai pegar as mesmas fontes e vai trazer meio que a mesma resposta. Né? Você pode perguntar pro ChatGPT lá, qual que é a estratégia de marketing vencedora? Ela vai falar, essa aqui, né? Não, elabore mais. Não, mas é essa aqui. E aí, quando você vai ver, se todo mundo fosse aplicar isso, todo mundo ia fazer igual, né? Acho que é aí que cabe a capacidade humana. Né, gente? Se você parar pra pensar, tem aquele boom, todo mundo quer adotar, todo mundo acha que a gente só vai viver disso. Depois o mercado se estabiliza, Sim. né? E aquilo, de fato... E aí se entende o real utilidade. Se entende o real. Lembra lá atrás, cara, não tem nada a ver com tecnologia, mas foi um boom. Aquelas paleta mexicana. Paleta mexicana. Sim. Abriu por todo lugar. Você só esbarrava nisso, como se não fosse existir outro tipo de sorvete no mundo, né? Aí aquilo passa da moda, aquilo se estabiliza, existe até hoje. Mas não naquele boom e daquela maneira. Né? Diana, agora a pergunta que eu mais gosto aqui, tá? E é a última pergunta que eu tenho para você. Que eu gosto de chamar de a dica de ouro. O que é a dica de ouro aqui? Eu queria que você fizesse uma reflexão. E pode parar e pensar um pouquinho, tá? Pensa aí tudo que você viveu na sua carreira, nos seus 12 anos de TOTUS, mais toda a sua carreira aí no Grupo Silvio Santos, no Itaú, as pessoas, os seus chefes que você teve, seus professores, ou seus liderados também, tudo que você aprendeu com eles na sua jornada. Se tivesse que, a partir disso, pegar todo o conhecimento que você tem para deixar uma única dica aqui, que ou resuma tudo que você aprendeu, ou que seja isso aqui é o que, de certa forma, norteia o meu pensamento e que hoje me ajuda muito. Qual seria essa dica, a dica de ouro da Diana? Acho que minha dica de ouro, eu acho que é uma coisa que eu falo para todo mundo que trabalha comigo, porque eu acho que, de fato, eu acho que quando eu lembro de tudo, da minha trajetória toda, o que fez a diferença para mim foi empatia.
a gente precisa deixar ego de lado. O ego não ajuda ninguém. O ego não leva ninguém para lugar nenhum. Mas quando você consegue, de fato, se colocar no lugar do outro e genuinamente sentir o que o outro está sentindo, a gente vai fazendo as coisas seguirem um fluxo muito melhor. E ser empático não significa ser conivente, não é isso, né? Ser empático é realmente conseguir se colocar na visão daquela pessoa, né? Ouvir, né? Ouvir o outro, estar com o outro, genuinamente. Você consegue fazer conexões com as pessoas e magicamente essas conexões, elas te levam para longe. A vida é relação, é conexão, mas não é uma relação vazia também. Muito você ouve hoje, que eu brinco que são os gogós de ouro, que é muito se fala e pouco se faz. Então, acho que se na vida você conseguir ser empático, resiliente, né? Porque tudo passa, né? Tudo vai passar. E o que fica é quem você é mesmo, o que você fez. Se você pergunta para o meu marido, que está comigo há 20 anos, o que eu falo, o que eu quero da minha vida, eu quero sempre à noite conseguir dormir e encostar minha cabeça no travesseiro. E saber que eu fiz pelo outro o que eu gostaria que tivessem feito por mim. Muito bom, muito bom. Não poderia concordar mais, tanto que um dos valores aqui da Twist é empatia. Um dos nossos 5 valores, empatia, é um deles. Diana, muito obrigado pela participação. Acho que foi muito legal. Deu para aprender bastante coisa aqui hoje. Tenho certeza que você que está assistindo aí também gostou muito. Se você tiver alguma pergunta aqui para a Diana, pode deixar nos comentários que eu vou repassar para ela. E se o pessoal quiser ouvir mais da Diana, onde te encontra? No LinkedIn? Você publica conteúdo em algum lugar? LinkedIn é a minha principal plataforma de relacionamento, de conteúdo. Então, quem quiser me procurar lá, Diana Dias Rodrigues, estou por lá. Foi um grande prazer. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Mauro. Tchau, tchau.